Vamos abrir aqui nossa Bíblia em Marcos capítulo 11. Nós estamos na semana de oração e a gente está trazendo aqui, sempre na semana de oração, algo relacionado à oração, motivo pelo qual nós oramos, por que o crente deve orar, valorizar a oração, resultado da oração. Então, a revelação que nós temos em Cristo, né, na busca de Cristo, esses dias nós falamos sobre isso também, sobre a revelação de Deus, e tudo isso é através da oração. Eu quero ler com vocês aqui Marcos capítulo 11, versículo 22, 23, 24, que diz assim: E respondendo Jesus, les dijo: Tened fé en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y echa en el mar, y no dudar en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijera le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estuviere orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amém? Esses versículos, há muito tempo, eu ainda na minha adolescência, escutando outros pregadores, lendo a palavra de Deus, eu fui impactado por esse versículo. Isso me chamou muita atenção, porque o Senhor, Ele fala aqui: tende fé em Deus. Uma operação sobrenatural aconteceu. E qual foi a situação que aconteceu? Jesus, ele estava entrando em Jerusalém, e a palavra nos diz que ele foi para pegar o fruto na figueira, buscar figo, né, na figueira, e ele só tinha folha ali, não tinha figo. E a palavra de Deus fala aqui no versículo 14 que o Senhor, ele amaldiçoa a figueira: nunca mais alguém coma fruto de ti. E foi justamente isso que aconteceu. Eles entraram em Jerusalém, e quando eles saíram de Jerusalém, o apóstolo Pedro, observando, ele disse: olha, a árvore secou. E aí Jesus traz essa resposta para ele: tende fé em Deus, porque de certo eu te digo que qualquer que disser este monte, lança-te no mar, não duvidando no seu coração, mas crendo que será feito o que disser, será feito. Assim está escrito na Bíblia de vocês? Ou é somente na minha? Eu já olhei várias versões disso aqui. A Bíblia diz: tende fé em Deus. E aqui tem uma sequência de uma ação, quando você crê na palavra de Deus. Vamos olhar o que aconteceu com Jesus. Jesus, ele passou, ele olhou para a figueira e ele disse: nunca mais alguém coma fruto de ti. A figueira secou na hora? Não. A figueira secou na hora, naquele exato momento? Não secou. Todo mundo escutou o que Jesus falou, estava ali a árvore, estava ali as folhas, mas o Senhor, ele proferiu a palavra, e ele olhou aquela figueira e foi para Jerusalém. Dias depois ele volta, e o que acontece? Quando ele está voltando, que ele olha para que Pedro olhou para a figueira estava seca. E aí o Senhor, ele diz mais: portanto digo que tudo o que pedides orando, crendo que recebereis, e virá
a vós. Irmão, isso aqui é poderoso. Isso aqui é maravilhoso. E é interessante quando nós vamos compreender como é que Deus age, o agir de Deus. Como que Deus, Ele opera em nossas vidas. Você pode abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Eu quero ler aqui alguns versículos também. Versículo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante, que diz o seguinte: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin forma y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea luz, y fue la luz. Como é que há o operar de Deus? Como é que funciona? Como é que é o funcionamento, podemos dizer assim, do agir de Deus? Tudo com Deus funciona pela palavra de Deus. Se nós vamos olhar aqui nesse primeiro capítulo, nós vamos compreender que as coisas invisíveis e as coisas visíveis do universo, as coisas pequenas, as grandes coisas que existem, o Sol, a estrela, as galáxias, o planeta Terra, os animais que estão nesse planeta Terra e tudo mais, foram feitos através da palavra de Deus. É através da palavra. É quando Deus fala, tudo funciona através da palavra. Só que no versículo 2 diz o seguinte: o Espírito de Deus, antes de Deus dar a palavra, olha só, antes de Deus dar a palavra, o Espírito de Deus, ele estava se movendo sobre a face das águas. O Espírito de Deus estava ali naquele local. E eu estava vendo algumas explicações, eu não tenho aqui a palavra no original, mas aqui a palavra aqui que está dizendo que o Espírito de Deus se movia sobre, o Espírito de Deus, ele estava como que chocando sobre a face das águas. É mais ou menos esse termo, né? É como se ele estivesse ali chocando. É como se ele estivesse ali, sabe uma galinha, né? A galinha, quando ela fica em cima dos ovos, tá os ovos, e a galinha ela senta ali, ela está o quê? Chocando. E o que ela está chocando? Ela está ali guardando aquilo ali, esperando o momento que venham os pintinhos. Vai chegar um momento que aquilo ali começa a romper, e aí começa a sair os pintinhos. Então, antes de Deus dar a palavra para nós, o Espírito de Deus, ele está agindo em nossas vidas. E qual que é a ligação disso aqui tem com a oração? Porque é através da oração que nós buscamos a palavra de Deus. É através da oração que o crente busca a palavra de Deus. É através da oração, é quando nós nos lançamos à oração, que você está buscando a Deus em oração, é que Deus ele nos dá a sua palavra. Eu não sei se os irmãos estão compreendendo. Às vezes nós queremos fazer alguma coisa na obra de Deus, e aí existe uma diferença. Você vê uma pessoa que faz algo, e você vê uma pessoa que está fazendo a mesma coisa, e muitas vezes você vê alguém que faz muito bem aquilo dali na obra, e o outro que vai sair tudo errado. Aí está a diferença de alguém quando faz e tem resultado, daquele que faz e não tem resultado. Ah, mas o fulano é pastor e levantou a obra e teve resultado, o outro levantou. Tudo depende da palavra. Ah, mas nós fizemos o trabalho lá na casa do irmão fulano de tal e deu muito certo, e a gente foi fazer a mesma coisa lá em outro lugar e não deu certo. Por quê? Tudo depende da palavra. Não é uma questão de permanência, não é uma questão de perícia humana, é uma questão de ter ou não ter a palavra de Deus. Quando Jesus ele fala sobre isso, ele diz aqui, voltando aqui ao nosso texto: tende fé em Deus.
A nossa vida ela é construída através da palavra de Deus. Quando você recebe a palavra, você vive a palavra. E a palavra, a revelação da palavra, muitas vezes ela é progressiva. Ela não é aquela revelação que o Senhor dá e te ensina e te fala tudo que Ele vai fazer. A gente pode abrir também aqui a nossa Bíblia, os irmãos podem abrir a Bíblia aí também, em Gênesis capítulo 12, eu vou ler apenas um versículo. A gente vai ver aqui a história de um homem, Gênesis capítulo 12, eu já vou terminar, em que foi dada a palavra e a revelação de uma forma progressiva. Gênesis 12, capítulo 1 em diante, diz assim: Pero el Senhor havia dito a Abraão, olha aqui a palavra, não foi o que um dia Abraão, um dia Abraão chegou na tenda dele assim, e Abraão olhou assim para o horizonte, eu vou ser o pai de uma grande nação, sabe, bateu no peito assim Abraão bate no peito e, eu vou ser um pai de uma grande nação, eu vou conquistar, não foi isso não, hein? A Bíblia não diz isso. Abraão ele estava lá quietinho no canto dele, lá servindo ao Senhor. A Bíblia diz que Deus que veio a Abraão, e aí o Senhor dá a palavra a Abraão: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, de la tierra que te mostraré, a la tierra que te mostraré, e haré de ti uma nação grande. Isso aqui é Deus falando para Abraão. E bendeciré e engrandeceré tu nome, e serás bendição. E bendeciré a los que te bendijere, e los que te maldijere, maldeciré. E serão benditas em ti todas as famílias de la tierra. Essa foi uma revelação que Deus deu, uma palavra que Deus deu a Abraão. E Abraão saiu. Mais adiante Deus deu outra palavra para Abraão. E mais adiante Deus dá outra palavra para Abraão. E a revelação de Deus vai sendo dada na vida de Abraão. Mas onde é que eu quero chegar com isso? O que isso tem a ver com a oração? Você sabe onde nós construímos a nossa vida e adquirimos a palavra de Deus para nossas vidas? É através da oração. Por que tem muito crente que vive uma vida de derrota? Que não constrói uma vida de fé na presença de Deus? Porque não acha o caminho da oração. Porque não ora a Deus. Não adianta chorar, não adianta ficar resmungando, não adianta murmurar. Tem pessoas que passam o dia murmurando, não adianta fazer isso. Isso piora a situação. A Bíblia nos ensina a não murmurar. Mas a pessoa reclama da vida e reclama. Se soubesse o caminho da oração, vai buscar a Deus. Ah, pastor, quando é que Deus vai me dar a palavra? Não sei. Eu lembro que quando, aqui um exemplo, um testemunho, para a gente poder compreender, a gente estava aqui trabalhando, quando Deus começou a usar pessoas para nos dizer que nós iríamos sair daqui para ir para a Bolívia. Eu nem estava buscando isso, mas Deus começou a trazer pessoas, trazia um irmão, trazia outro, daqui a pouco nos começou a dar revelação, a menina começou a ter sonhos, eu comecei a ter sonhos, e Deus começou a usar pessoas, irmãos começaram a vir na nossa casa. Só que aí quando chegou o momento, a gente já tinha consciência de que Deus ia nos tirar daqui e ia nos levar a uma outra nação. A gente não sabia que era Bolívia ainda. Então nós fomos orar a Deus para que Deus pudesse nos dar a revelação em que país nós íamos. Sabe quanto tempo levou a gente orando ao Senhor? Levou 1 mês a gente orando a Deus. 1 mês. E depois de 1 mês a gente orando ao Senhor, Deus nos dá uma palavra, que nós iríamos para a Bolívia. Aí no dia que a gente ficou sabendo que a gente iria para a Bolívia, aí eu e Miriam, a gente falou o seguinte: vamos orar agora por uma cidade. Qual é a cidade que Deus vai nos levar? Aí não precisou 1 mês. Em 1 semana a gente levou o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, mas com 1 semana o Senhor nos fala sobre Santa Cruz de la Sierra. Então a revelação do Senhor, ela é dada, a orientação de Deus, a palavra de Deus que nos dá a vitória. Quando chegou o momento, para eu concluir aqui, quando chegou o momento de a gente vender tudo aqui e começar a ir para a Bolívia, você sabe o que tinha no meu coração? Sabe?
a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha apoio, a gente não tinha nada, mas nós tínhamos a palavra de Deus. Aquilo ali era uma força, sabe? Era uma fortaleza. Você sabia que ia dar certo. Aí a gente chega na fronteira, tinha uma paralisação, estava trancada a fronteira, mas a gente sabia que Deus ia abrir as portas. A gente não tinha dinheiro para alugar casa, mas a gente sabia que Deus ia mandar o dinheiro. A gente não tinha dinheiro nem para ficar 3, 4 meses lá, mas a gente sabia, por quê? Porque a palavra de Deus. Enquanto algumas pessoas falavam assim, vocês vão passar fome aí na Bolívia. E a gente no nosso coração, a gente falava, o Senhor disse que não nos ia faltar nada. 15 anos, pelo menos 15 anos, amado, nós ficamos ali na Bolívia e não nos faltou nada. Mas tudo acontece pela palavra de Deus. Uma vitória dentro da sua casa, uma vitória na sua família, vitórias financeiras, uma orientação de Deus, uma revelação de Deus, tudo começa através da palavra de Deus. E isso nós alcançamos aonde? Assistindo televisão? Em casa, conversando aí, jogando conversa fora? Não, a gente alcança através da oração. Amém? Vamos orar a Deus, vamos finalizar.